Começamos. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Ivo Thiago Barbosa, né, defensor público, doutora Patrícia, professora, advogada. E a gente está aí mais um episódio do nosso podcast da Faculdade FACS, né, nosso PodFacs. O programa de hoje ele faz parte do nosso projeto de extensão dos alunos do segundo semestre e a gente vai trazer um tema, medidas socioeducativas. É um tema sensível, mas um tema importante para a gente debater na sociedade. O produto dessa nossa conversa aqui, o produto científico que a gente vai gerar aqui, a gente vai disponibilizar para as escolas de ensino médio. Nossa ideia é levar o conhecimento de dentro da academia, de dentro da faculdade, para fora dos seus muros. Tá? Então, hoje a gente aborda esse tema sensível e necessário, trocando ideia. Nossa, é um bate-papo, então fiquem muito à vontade aqui. Todo mundo conversou um pouco antes, para a gente poder se enturmar. Tá? A ideia é pegar essa teoria jurídica e colocar o que a gente vive na rua, o que a gente vive nos tribunais, o que a gente vive na sala de aula. Quero agradecer aos alunos que estão aqui na plateia, muito obrigado. Professor Thiago Salim, nosso coordenador, e a professora Silmara Leão, também coordenadora do nosso projeto de extensão aqui, né, que está acompanhando os alunos que estão nos ouvindo. Então, para a gente começar, eu queria que vocês apresentassem um pouco nossos convidados. Doutora Patrícia, pode começar? Vamos começar com o Beto, por favor. Se apresente, qual é a sua trajetória? É um prazer. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Professor, é uma honra realmente estar participando aqui do programa, daqui do PodFacs. Eu acho muito importante esse tipo de interação da academia com a sociedade, né? Também a gente acaba tirando algumas dúvidas, né, das pessoas, dos ouvintes da sociedade geral. Então, assim, me apresentando rápido, eu sou advogada há quase 20 anos, sou professora, fui professora, agora não estou lecionando, sou mestre em Direito, tenho escritório já há muitos anos e, assim, me coloco aqui à disposição, professor, prazer, professor e doutor Ivo, a grande estrela, junto com o doutor Diego, o professor Diego da noite, e os colegas, que já chamam até de colegas, né? Porque o tempo passa, daqui a pouquinho vocês vão estar aqui no nosso lado também. Doutor Ivo? Meu nome é Ivo Thiago, sou defensor público estadual. Já estou aqui no estado do Pará, pela região do Xingu, desde 2012, foi quando eu entrei na Defensoria Pública. Já atuei em algumas outras comarcas, Capanema, Itaituba, Gurupá, mas minha atuação sempre prevaleceu por opção na região de Altamira, onde eu me fixei aqui, optei por ficar aqui na carreira. E atualmente eu sou titular da terceira Defensoria Civil / Infância e Juventude de Altamira, que é especializada na infância e juventude. Sou professor, não me enveredei para esse caminho, mas tentar contribuir aqui nesse espaço, agradecer o convite ao professor Diego e tentar contribuir aqui nesse espaço com provocações, com muito mais, para que vocês saiam com mais perguntas e dúvidas do que com respostas. Eu acho que isso é a grande lógica de um ambiente acadêmico, é que vocês saiam com mais dúvidas e procurem respostas depois daqui. E tentar ajudar vocês nessas novas dúvidas. Abriu reflexões e dúvidas, né? Acho que esse é o grande trabalho do professor, é o grande trabalho da academia, fazer com que cada indivíduo, enquanto aluno, seja um ser pensante aí. Mas é engraçado quando a doutora Patrícia coloca, a gente chama de colega, né? Porque passa muito rápido. Eu posso falar que passa muito rápido porque eu tenho o Ivo como exemplo. Para quem não sabe, o Ivo era defensor público na época que eu era estagiário na Defensoria Pública. Isso tem mais de 10 anos. E aí hoje é um prazer poder estar aqui, né, com o professor, sentado e a gente debater, discutir. O Ivo me ensinou muito na época, estagiário, então, na época estava em Belém, já estava aqui em Altamira, estava? Sim. Foi na época que você estagiou, acho que no núcleo das defensorias agrárias, hoje agroambientais, doutor André Barreto. Doutor André, grande André, professora, eu digo que foi um norte para mim no direito, né? E aí a gente teve a oportunidade de conhecer, então tem mais de 10 anos. Mas está vendo como ele é professor? Porque ele já ensinava. Ele não quer se apropriar do título, mas ele é o professor. É um rapaz muito humilde, mas de grande conhecimento.
Estão apresentados, os alunos querem se apresentar, por favor. João, Frank. Eu me chamo Frank Jonathan, né? Eu estou cursando o segundo semestre na Pax e sempre foi um sonho meu cursar direito, né? Só que eu sempre vou cursar direito para me emprestar concursos. Só que nem foi o caso que o nosso camarada Gomes comentou. A gente acaba expandindo a mente da gente, né? Agora eu já pretendo advogar, que no caso não quer dar aula, já pretendo advogar. Então, para mim é grande conhecimento, tá? Os professores da Pax, eles sempre ajudam nós bastante e a gente sempre tem um gostinho de querer mais conhecimentos. E isso é muito importante. Então, estou grato por estar aqui presente com Vossas Excelências. Isso, me chamo Luan César. Como o Frank falou, eu estou no segundo período de Direito, né? E como ele também disse, eu não tenho tanto interesse assim, em advogar, né? Até comentei antes com os professores. E também em questão de dar aula também não tinha tanto interesse, só que já comentei com os magistrados antes, né? Isso está mudando com o tempo, então eu tenho até medo de... Tirei a brincadeira de ter até medo de no final aí do curso eu estar advogando, né? Então, é isso. Basicamente isso. A advocacia é um caminho que a gente começa. E aí, não, eu vou advogar para concurso. Eu vou advogar porque eu vou dar aula. Quando vê você está apaixonado pela advocacia, seja advocacia privada, advocacia pública, ela vai desabraçando e a gente vai embora. Né? Estou na advocacia privada, sempre sou um apaixonado hoje pela militância da advocacia privada, pela Ordem dos Advogados do Brasil, então você vai longe. E é justamente falar que o professor Diego, vocês têm aqui, ele é professor, mas ele é diretor da subseção, então vocês podem explorá-lo bastante, inclusive, né, pessoa, que ele disse que vai levá-los lá para fazer visita na subseção, e para vocês entenderem como é a dinâmica também da advocacia, seja pública ou privada. Ela é apaixonante. Eu também sou militante há quase 20 anos, mas o professor ele é diretor, então ele sabe de regras que ele vai ensinar para vocês e vocês vão ser catapultados. Gostei da palavra. Né, professor? Pela advocacia. Eu espero que vocês sejam muito felizes em qualquer ramo que vocês escolham, né? Em qualquer área. Amém. Viu que quer defender a defensoria? Eu sempre digo que a Defensoria Pública ela tem pai e mãe. Assim, grande parte das atribuições que hoje são conferidas à Defensoria Pública, quando a gente vai analisar na história, eram parte do Ministério Público e parte da advocacia dativa. Por isso que eu digo que, quando a gente vai analisar na história, o pai e a mãe da Defensoria Pública, o Ministério Público e a histórica a advocacia privada no viés dativo. Então, eu defendo a Defensoria Pública a unhas e dentes, mas reconheço minha paternidade e minha maternidade. Sem questionar, eu reconheço quem é o pai e quem é a mãe nas atribuições históricas, quando a gente vai olhar lá para anos 80 para trás, 70, mais para trás ainda, a gente vê que é dali que surge, são dessas duas instituições, da conjugação de atribuições que eram dessas duas instituições, a advocacia privada, a OAB e o Ministério Público. Legal, e quando a gente fala da advocacia privada, da defensoria pública, do Ministério Público, né, da atribuição dos juízes, a gente, quando a gente vai contextualizar e trazendo o nosso tema, já começando a falar das medidas, chamadas medidas socioeducativas, né, cada um tem seu papel. A advocacia tem seu papel, a defensoria pública tem seu papel, o Ministério Público, os juízes. Acho que a sociedade também tem um papel muito importante nisso, né, quando a gente vai debater essas medidas socioeducativas, que é buscar responsabilizar, sim, os menores, mas a grande ideia seria reeducá-los, né, ressocializá-los, fazer com que a gente faça uma reinserção social desses menores. E aí a gente já puxa para o nosso tema de hoje, para a gente começar as reflexões. Né? As medidas socioeducativas no Brasil, elas fazem parte do sistema de responsabilização. Tá? E aí nossos alunos prepararam aí algumas perguntas, alguns questionamentos para ser direcionado. Como eu falei, a gente faz uma espécie de bate-papo. Vocês podem fazer pergunta no direcionado, e aí quem se tiver mais à vontade de responder, fique à vontade. Eu posso fazer também algumas intervenções aqui. Me permita fazer só uma ressalva e uma questão de um disclaimer, que é o seguinte: enquanto defensor público, eu sou defensor público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano,
Então, tem algumas limitações éticas quanto ao que eu possa me manifestar, responder, até por questões de casos concretos. Então, existem algumas limitações éticas que talvez impeçam que eu possa dar algumas respostas. Vamos seguindo, que veremos se surgir algo que eu não possa responder, eu vou dizer, olha, isso eu não posso responder por uma questão ética e por aí vai. E um outro ponto que é importante é o seguinte, que eu manifestar de opinião, de fala minha aqui, não é necessariamente a opinião e a posição da instituição a qual eu pertenço. Eu acho que é importante fazer essa distinção, porque, enfim, eu fui convidado enquanto defensor público, mas há alguma distinção entre as posições da instituição e as posições do membro desta instituição que está aqui presente, ok? Ok. Perfeito. Então, para a gente melhor entender como funciona na prática, né, as medidas socioeducativas, a aplicação, quais os desafios enfrentados por advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, a gente começa do ponto de partida, né? Para a gente começar a entender melhor o ponto de partida, então vamos falar das causas e do contexto social que leva a isso. Acho que são as primeiras perguntas dos nossos alunos aí. Então, fiquem à vontade, Frank, Luan. Bem, primeiramente, de novo, boa noite, né? Vou começar aqui fazendo a primeira pergunta para as excelências. A primeira pergunta que fica, né, tanto para o doutor Ivo quanto para a doutora Patrícia, ao decorrer dos seus grandes tempos de prática como advogados também, né? Quais seriam os principais fatores que levariam um adolescente a cometer, né, esses atos infracionários? O que instigaria eles a querer fazer isso, se o ambiente importa, se a sociedade onde eles estão, o local, a escola, alguma coisa assim, importa, né, que façam que eles pratiquem esses atos atos infracionais. Doutora? Eu vou fazer assim um resumo, e eu vou passar a palavra porque o doutor Ivo aí, ele é pertencente a vara que trata, né, dessa demanda. Então, assim, eu acredito, considero realmente que o fator ambiente ele influencia, sim. Nós sabemos hoje em dia, eu tive um caso, eu vou falar um caso concreto que eu tive. Logo no início da minha militância, quando eu saí da faculdade, não queria advogar, mas eu tinha passado na UAB, eu comecei a ter acesso a algumas demandas, e uma delas foi assim, que marcou muito. Um rapaz que ele era filho de uma senhora muito humilde, ela era feirante de uma feira que tem lá em Belém, que é lá no Barreiro, e o filho dela começou a se envolver com amizades, e ele praticou um roubo, e ele foi preso. E essa senhora nos procurou, foi indicado por alguém que eu não lembro, eu tinha uma sócia, e nós cobramos, eu lembro muito bem na época, assim, eu não sei quanto seria, mas ela veio com aquele dinheiro do sacrifício dela, da labuta dela como feirante. Aí eu lembro bem que eu peguei o valor, aí eu dei R$2 para mim e R$2 para minhas sócias. Era R$2 na época, porque R$2 era muito dinheiro 20 anos atrás, mas não era R$2, eram vários R$2. E aí, mas quando eu tive acesso a conversar com aquele rapaz, acho que ele tinha 16 anos, a gente percebia que ele teve um contexto familiar, ele teve, mas houve sim um distanciamento em algum momento da família, ele foi engolido na época pelas amizades, ele praticou esse crime. Nós conseguimos que houvesse a liberação dele, e ficou muito claro na época, e depois eu soube que ele não voltou mais a praticar, porque aquilo foi tão vergonhoso, porque ele viu a mãe sacrificada, pagando, passando aquela vergonha, o vexame. Então, depois eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu considero que influencia muito, sim, e continua influenciando, eu acho que de forma muito, muito mais avassaladora, muito pior pela ausência de tudo, a televisão tomando conta, as amizades, toda uma falta de contexto, inclusive educacional, porque eu acho que é isso que impregna depois o resultado e a consequência. Então, eu considero que o ambiente ele é fundamental, e a família para sustentar. Né, Concordo com
com a posição da senhora, doutora Patrícia, vou expor para vocês, assim, da minha percepção, pela experiência profissional do tempo que eu trabalho com infância e juventude, e essa experiência ela tem um recorte, tá? É um recorte bem, uma base geográfica, que é Altamira e tal. Como eu disse, eu sempre atuei predominantemente aqui em Altamira, então eu vou relatar para vocês a minha percepção da minha experiência aqui em Altamira, tá? Na minha experiência profissional, o que eu observei é que não há fatores determinantes, mas há variáveis de grande influência. Essas variáveis de grande influência estão muito relacionadas a vulnerabilidades e hipervulnerabilidades. Vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar. E assim, uma sequência de eventos acaba sendo um elemento de origem, muitas vezes, que desemboca, resulta lá na frente no adolescente em conflito com a lei e envolvido na prática de um ato fracional. Por exemplo, a situação de desemprego dos pais, e aí um dos genitores acaba se envolvendo com o uso abusivo de álcool, entra num contexto de violência doméstica contra a mãe, o adolescente ainda criança vê aquilo, tem uma percepção banalizada do uso de álcool, de substâncias de torpor, tem uma percepção banalizada da violência, e quando chega na adolescência, enfim, se envolve com outros adolescentes também, não no sentido de que é muito comum às vezes a mãe ou o pai dizer, não, é porque a influência do outro e tal, mas na verdade é uma influência mútua. Há uma influência mútua desses adolescentes de desafiarem limites, e aí acaba desembocando em atos infracionais. Aqui na região de Altamira houve uma mudança do perfil de prática de atos infracionais de adolescentes em conflito com a lei, de acordo com o passar do tempo. O programa de hoje ele faz parte do nosso projeto de extensão dos alunos do segundo semestre, e a gente vai trazer um tema: medidas socioeducativas. É um tema sensível, mas é um tema importante para a gente debater na sociedade. O produto dessa nossa conversa aqui, o produto científico que a gente vai gerar aqui, a gente vai disponibilizar para as escolas de ensino médio. Nossa ideia é levar o conhecimento de dentro da academia, de dentro da faculdade, para fora dos seus muros. Tá? Então, a gente aborda esse tema sensível e necessário, trocando ideia. Nossa, é um bate-papo, então fiquem muito à vontade aqui. Todo mundo conversou um pouco antes, para a gente poder se enturmar. Tá? A ideia é pegar essa teoria jurídica e colocar o que a gente vive na rua, o que a gente vive nos tribunais, o que a gente vive na sala de aula. Quero agradecer aos alunos que estão aqui na plateia, muito obrigado. O professor Thiago Salim, nosso coordenador, e a professora Silmara Leão, também coordenadora do nosso projeto de extensão aqui, né, que está acompanhando os alunos que estão nos ouvindo. Então, para a gente começar, eu queria que vocês apresentassem um pouco nossos convidados. Doutora Patrícia, pode começar? Vamos começar com o Beto, por favor. Se apresente, qual é a sua trajetória? Prazer. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Professor, é uma honra realmente estar participando aqui do programa, daqui do Podfax. Eu acho muito importante esse tipo de interação da academia com a sociedade, né? Também a gente acaba tirando algumas dúvidas, né, das pessoas, dos ouvintes da sociedade geral. Então, assim, me apresentando rápido, eu sou advogada há quase 20 anos, sou professora, fui professora, agora não estou lecionando, sou mestre em Direito, tenho escritório já há muitos anos e, assim, me coloco aqui à disposição. Professor, prazer, professor e doutor Ivo, a grande estrela, junto com o doutor Diego, o professor Diego da noite, e os colegas, já chamo até de colegas, né? Porque o tempo passa, daqui a pouquinho vocês vão estar aqui no nosso lado também. Doutor Ivo? Meu nome é Ivo Thiago, sou defensor público estadual. Já estou aqui no estado do Pará, pela região do Xingu, desde 2012, foi quando eu entrei na Defensoria Pública. Já atuei em algumas outras comarcas, Capanema, Itaituba, Gurupá, mas minha atuação sempre prevaleceu por opção
na região de Altamira, onde eu me fixei aqui, optei por ficar aqui na carreira. E atualmente eu sou titular da terceira Defensoria Civil / Infância e Juventude de Altamira, que é especializada na infância e juventude. Não sou professor, não me enveredei para esse caminho, mas tentar contribuir aqui nesse espaço, agradecer o convite ao professor Diego e tentar contribuir aqui nesse espaço com provocações, com muito mais para que vocês saiam com mais perguntas e dúvidas do que com respostas. Eu acho que isso é a grande lógica de um ambiente acadêmico, é que vocês saiam com mais dúvidas e procurem respostas depois daqui. E tentar ajudar vocês nessas novas dúvidas. Abriu reflexões e dúvidas, né? Acho que esse é o grande trabalho do professor, é o grande trabalho da academia, fazer com que cada indivíduo, todo aluno, seja um ser pensante aí. Mas é engraçado quando a doutora Patrícia coloca, a gente de colegas, né? Porque passa muito rápido. Eu posso falar que passa muito rápido porque eu tenho o Ivo como exemplo. Para quem não sabe, o Ivo era defensor público na época que eu era estagiário da Defensoria Pública. Isso tem mais de 10 anos. E aí hoje é um prazer poder estar aqui, né, como professor, sentado e a gente debater, discutir. Ivo me ensinou muito na época, estagiário, então, na época estava em Belém, já estava aqui em Altamira, estava? Sim, sim. Foi na época que você estagiou, acho que no núcleo das defensorias agrárias, hoje agroambientais, doutor André Barreto. Doutor André, grande André, professora, eu digo que foi um norte para mim no direito, né? E aí a gente teve a oportunidade de conhecer, então tem mais de 10 anos. Mas sabe como ele é professor? Porque ele já ensinava. Ele fala que ele não quer se apropriar do título, mas ele é o professor. É um rapaz muito humilde, mas de grande conhecimento. Estão apresentados, os alunos querem se apresentar, por favor. João, Frank. Eu me chamo Frank Jonathan, né? Eu estou cursando o segundo semestre na Pax e sempre foi um sonho meu cursar direito, né? Só que eu sempre vou cursar direito para me prestar concursos. Só que nem foi o caso que o nosso camarada Gomes comentou. A gente acaba expandindo a mente da gente, né? Agora eu já pretendo advogar, aqui no caso ele quer dar aula, já pretendo advogar. Então, para mim é grande conhecimento, tá? Os professores da Pax, eles sempre ajudam nós bastante e a gente sempre tem um gostinho de querer mais conhecimentos e isso é muito importante. Então, estou grato por estar aqui presente com vossas excelências. Isso, me chamo Luan César, como o Frank falou, eu estou no segundo período de Direito, né? E como ele também disse, eu não tenho tanto interesse assim, em advogar, né? Até comentei antes com os professores. E também em questão de dar aula também não tinha tanto interesse, só que já comentei com os magistrados antes, né? Isso está mudando com o tempo, então eu tenho até medo de... Tirei a brincadeira de ter até medo de no final aí do curso eu estar advogando, né? Então, é isso. Basicamente isso. A advocacia é um caminho que a gente começa. E aí, não, eu vou advogar para concurso. Eu vou advogar porque eu vou dar aula. Quando vê, você está apaixonado pela advocacia, seja advocacia privada, advocacia pública, ela vai desabraçando e a gente vai embora. Né? Estou na advocacia privada, sempre sou um apaixonado hoje pela militância da advocacia privada, pela Ordem dos Advogados do Brasil, então você vai longe, né? E a justamente falar que o professor Diego, vocês têm aqui, ele é professor, mas ele é diretor da subseção, então vocês podem explorá-lo bastante, inclusive, né, professor, que ele disse que vai levá-los lá para fazer visita na subseção, e para vocês entenderem como é a dinâmica também da advocacia, seja pública ou privada. Ela é apaixonante. Eu também sou militante há quase 20 anos, mas o professor ele é diretor, então ele sabe de regras que ele vai ensinar para vocês e vocês vão ser catapultados. Gostei da palavra. Né, professor? Pela advocacia. Eu espero que vocês sejam muito felizes em qualquer ramo que vocês escolham, né? Em qualquer área. Amém. Viu que é defender a defensoria? Eu sempre digo que a Defensoria Pública ela tem pai e mãe. Assim, grande parte das atribuições que hoje são conferidas à Defensoria Pública, quando a gente vai analisar na história, eram parte do Ministério Público e parte da advocacia dativa. Por isso que eu digo que, quando a gente vai analisar na história, o pai e a mãe da Defensoria Pública, o Ministério Público e a histórica a advocacia privada no viés
dativo. Então, eu defendo a Defensoria Pública a unhas e dentes, mas reconheço minha paternidade e minha maternidade. Sem questionar, eu reconheço quem é o pai e quem é a mãe nas atribuições históricas, quando a gente vai olhar lá para anos 80 para trás, 70, mais para trás ainda, a gente vê que é dali que surge, são dessas duas instituições, da conjugação de atribuições que eram dessas duas instituições, a advocacia privada, a OAB e o Ministério Público. Legal. E quando a gente fala da advocacia privada, da defensoria pública, do Ministério Público, né, da atribuição dos juízes, a gente, quando a gente vai contextualizar e trazendo para o nosso tema, já começando a falar das medidas, chamadas medidas socioeducativas, né, cada um tem seu papel. A advocacia tem seu papel, a defensoria pública tem seu papel, o Ministério Público, os juízes. Acho que a sociedade também tem um papel muito importante nisso, né, quando a gente vai debater essas medidas socioeducativas, que é buscar responsabilizar, sim, os menores, mas a grande ideia seria reeducá-los, né, ressocializá-los, fazer com que a gente faça uma reinserção social desses menores. E aí a gente já puxa para o nosso tema de hoje, para a gente fazer essas reflexões, né? As medidas socioeducativas no Brasil, elas fazem parte do sistema de responsabilização. Tá? E aí nossos alunos prepararam aí algumas perguntas, alguns questionamentos para ser direcionado. Como eu falei, a gente faz uma espécie de bate-papo. Vocês podem fazer pergunta no direcionado, e aí quem se tiver mais à vontade de responder, fique à vontade. Eu posso fazer também algumas intervenções aqui. Certo? Me permita fazer só uma ressalva e uma questão de um disclaimer, que é o seguinte, enquanto defensor público, eu sou defensor público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, então tem algumas limitações éticas quanto ao que eu possa me manifestar, responder, até por questões de casos concretos, então existem algumas limitações éticas que talvez impeçam que eu possa dar algumas respostas. Vamos seguindo que veremos se surgir algo que eu não possa responder, eu vou dizer, olha, isso eu não posso responder por uma questão ética e por aí vai. E o outro ponto que é importante é o seguinte, que eu manifestar de opinião, de fala minha aqui, não é necessariamente a opinião e a posição da instituição a qual eu pertenço. Eu acho que é importante fazer essa distinção, porque, enfim, eu fui convidado enquanto defensor público, mas há alguma distinção entre as posições da instituição e as posições do membro desta instituição que está aqui presente, ok? Ok. Perfeito. Então, para a gente melhor entender como funciona na prática, né, as medidas socioeducativas, a aplicação, quais os desafios enfrentados por advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, a gente começa com o ponto de partida, né? A gente começa a entender melhor o ponto de partida, então vamos falar das causas e do contexto social que leva a isso. Acho que são as primeiras perguntas dos nossos alunos aí. Então, fiquem à vontade, Frank, Luan. Bem, primeiramente, de novo, boa noite, né? Vou começar aqui fazendo a primeira pergunta para as excelências. A primeira pergunta que fica, né, tanto para o doutor Ivo quanto para a doutora Patrícia, ao decorrer dos seus grandes tempos de prática como advogados também, né? O que seria, quais seriam os principais fatores que levariam um adolescente a cometer, né, esses atos infracionários? O que instigaria eles a querer fazer isso, se o ambiente importa, se a sociedade onde eles estão, o local, a escola, alguma coisa assim, importa, né, que façam que eles pratiquem esses atos atos infracionais. Doutora? Eu vou fazer assim um resumo, e eu vou passar a palavra porque o doutor Ivo aí, ele é pertencente à vara que trata, né, dessa demanda. Então, assim, eu acredito, considero realmente que o fator ambiente ele influencia, sim. Nós sabemos hoje em dia, eu tive um caso, eu vou falar um caso concreto que eu tive. Logo no início da minha militância, quando eu saí da faculdade, não queria advogar, mas eu tinha passado na UAB, eu comecei a ter acesso a algumas demandas, e uma delas foi assim, que marcou muito. Um rapaz que ele era filho de uma senhora muito humilde, ela era feirante de uma feira que tem lá em Belém, que é lá no Barreiro, e o filho dela começou a se envolver com amizades, e ele praticou um roubo, e ele foi preso.
E essa senhora nos procurou, foi indicado por alguém que eu não lembro, eu tinha uma sócia. E nós cobramos, eu lembro muito bem na época, assim, eu não sei quanto seria, mas ela veio com aquele dinheiro do sacrifício dela, da labuta dela como feirante. Aí eu lembro bem que eu peguei o valor, aí eu dei R$ 2 para mim e R$ 2 para minhas sócias. Era R$ 2 na época, porque R$ 2 era muito dinheiro 20 anos atrás. Mas não era R$ 2, eram vários R$ 2. E aí, mas quando eu tive acesso a conversar com aquele rapaz, acho que ele tinha 16 anos, a gente percebia que ele teve um contexto familiar, ele teve, mas houve sim um distanciamento em algum momento da família, ele foi engolido na época pelas amizades, ele praticou esse crime. Nós conseguimos que houvesse a liberação dele e ficou muito claro na época. E depois eu soube que ele não voltou mais a praticar, porque aquilo foi tão vergonhoso, porque ele viu a mãe sacrificada, pagando, passando aquela vergonha, o vexame. Então, depois eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu considero que influencia muito, sim, e continua influenciando, eu acho que de forma muito, muito mais avassaladora, muito pior pela ausência de tudo, a televisão tomando conta, as amizades, toda uma falta de contexto, inclusive educacional, porque eu acho que é isso que impregna depois o resultado e a consequência. Então, eu considero que o ambiente ele é fundamental, e a família para sustentar. Né, Arthur? Concordo com a posição da senhora, doutora Patrícia. Vou expor para vocês, assim, da minha percepção, pela experiência profissional do tempo que eu trabalho com infância e juventude, e essa experiência ela tem um recorte, tá? É um recorte bem, uma base geográfica, que é Altamira e tal. Como eu disse, eu sempre atuei predominantemente aqui em Altamira, então eu vou relatar para vocês a minha percepção da minha experiência aqui em Altamira, tá? Na minha experiência profissional, o que eu observei é que não há fatores determinantes, mas há variáveis de grande influência. Essas variáveis de grande influência estão muito relacionadas a vulnerabilidades e hipervulnerabilidades. Vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar. E assim, uma sequência de eventos acaba sendo um elemento de origem, muitas vezes, que desemboca, resulta lá na frente no adolescente em conflito com a lei e envolvido na prática de um ato infracional. Por exemplo, a situação de desemprego dos pais, e aí um dos genitores acaba se envolvendo com o uso abusivo de álcool, entra num contexto de violência doméstica contra a mãe, o adolescente, ainda criança, vê aquilo, tem uma percepção banalizada do uso de álcool, de substâncias de torpor, tem uma percepção banalizada da violência, e quando chega na adolescência, enfim, se envolve com outros adolescentes também, não no sentido de que é muito comum, às vezes, a mãe ou o pai dizer, não, é porque a influência do outro e tal, mas na verdade é uma influência mútua. Há uma influência mútua desses adolescentes de desafiarem limites, e aí acaba desembocando em atos infracionais. Aqui na região de Altamira houve uma mudança do perfil de prática de atos infracionais de adolescentes em conflito com a lei, de acordo com o passar do tempo, tá? Tem a fase do auge do adensamento populacional ali, quando estávamos no auge das obras da construção da UHE Belo Monte, porque a gente tinha um adensamento populacional muito grande. Tem um perfil que muda ali por volta de 17 a 19 até 20 mais ou menos, e tem o perfil da pandemia, e hoje estamos no perfil pós-pandemia. Então, eu consigo ver determinados perfis predominantes de conflito com a lei em cada uma dessas fases. Eu conseguia, por exemplo, na época do auge das obras de construção de Belo Monte, que tinha um adensamento populacional muito grande na região, uso recreativo muito frequente de álcool, pouco controle, que havia, por exemplo, um envolvimento maior
com relações a delitos envolvendo drogas, entorpecentes de maneira geral, violência no contexto de uso e abuso de drogas ou álcool. No pós-Belo Monte, ali entre 16 e 19, esse perfil mudou um pouco. Se tornou mais um delito envolvendo questões patrimoniais e por aí vai. E é curioso porque, inclusive, era visível que a movimentação que teve de pessoas de determinadas localidades influenciou, mais uma vez, são vários fatores que influenciam, tá? Eu observava, às vezes, adolescentes que tinham sido removidos de determinadas localidades, e aí a rede de apoio, que às vezes consistia numa vizinhança histórica da família, que estava ali, era a mesma vizinhança, 3, 4 gerações, não estava mais ali, e eles perdiam essa rede de apoio e Proporcionava isso. isso se somava com outros fatores de vulnerabilidade e, eventualmente, desembocava no conflito com a lei. Não são fatores determinantes, não são variáveis determinantes, mas são variáveis que eu percebo que contribuem, influenciam. Muito. Que são essas variáveis relacionadas à vulnerabilidade e hipervulnerabilidade social, familiar, econômica. Sim, aproveitando o gancho que você está falando, inclusive eu compartilhava na minha época, por exemplo, a situação financeira. Lá no ano de 2005, mais ou menos, quem mora aqui em Altamira há muito tempo vai lembrar do Baixão do Tupi, Baixão das Olerias, eu morava no Baixão do Tupi. Então, era muito difícil aquela situação para nós, e a minha mãe sempre batalhava, e ela saía para trabalhar, e a gente ficava com aquelas amizades, que eram parentes de pessoas que mexiam com coisas erradas, vamos dizer assim. E até que chegou o tempo que a minha mãe viu que estava me influenciando de algum modo, nós fomos para o Baixão das Olerias. Aí começou aquelas enchentes que sempre ocorria, nós fomos para a exposição. Aí sempre tem aquele vínculo. Ela falou, quer saber? Vamos para outro bairro. Aí foi quando nós mudamos para a Liberdade, né? E foi quando eu me saí dessas amizades que aí literalmente ela viu que eu não ia me envolver mais. Mas mesmo assim, se os nossos pais não estiverem literalmente presentes, se eles não estiverem acompanhando nós, nos nossos atos, os jovens acabam entrando no caminho errado. Infelizmente, é um ponto que a gente tem que se observar, que os pais têm que ficar um pouco atentos, acompanhar mais presencialmente os filhos, ir nas escolas, ver como é que tá. Porque às vezes o filho fala assim, não, a escola foi boa, eu fui na escola, mas geralmente eu cansei de matar a aula, infelizmente, né? A gente jovem, eu pulava o muro e ia ganhar no rio, entendeu? Mas até que chegou um tempo que aí minha mãe pegava o número dos diretores e ficava no pé. Então isso foi um fator importante para que eu não fosse um jovem que entrasse nesse tal caminho. Então, que nem o senhor falou, essa parte de finanças também afeta muito. Influencia, e assim, a gente começa a perceber também o quanto é importante os nossos compromissos enquanto sociedade, e enquanto também rede de proteção social. Por exemplo, Simão de Assistência Social, SUAS, Rede CRAS, CREAS. Por exemplo, sua mãe batalhou muito para conseguir lhe proteger de ficar exposto a situações de maior vulnerabilidade. Mas, às vezes, existem situações de vulnerabilidade em que eu não tenho nem a mãe. Entendeu? Eu não tenho nenhum familiar para fazer essa proteção. O adolescente já vem de um ambiente que tem uma vulnerabilidade familiar muito grande e é cuidado por um familiar distante porque já teve problemas anteriores, não de conflito com a lei dele, mas que não permitiam que ele ficasse sob os cuidados da família, ou a família em algumas situações desidiosa, ausente, o que for, por razões que forem. E aí isso acaba, às vezes, influenciando. E às vezes também a mãe não consegue tirar. Às vezes chega, vez ou outra, na Defensoria Pública demanda por vaga em creche, e essa é uma demanda que eu sempre... fica até 2 da manhã fazendo esse necessário com a pensão, porque aquilo ali tem todo um contexto de proteção da criança, do adolescente e da mãe também, da mãe solo, do pai solo, da avó solo, do avô solo, porque a criança às vezes tem um espaço para ficar na creche, a viabilização para que a mãe possa sair para trabalhar e contribuir para uma condição melhor e diminuir a vulnerabilidade financeira, econômica e tal. Então, são essa soma de fatores. Por isso, quando chega uma situação como algo simples, como vaga em creche, que a gente nunca imagina que é relacionável a isso,
mas lá na frente pode ser. Pode ser, aquela assim. Porque vai somar a fatores que lá na frente vão expor uma grande vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade. E eu acho também, eu conversei agora, esse mês passado, com a doutora Vanessa Lee, que ela é diretora da Polícia Civil, ela é delegada diretora dos crimes cibernéticos no Estado, e a doutora Vanessa ela é referência, inclusive, mundial na questão dos crimes cibernéticos. E aí, nesse contexto, ele entra uma coisa muito mais grave, que não é só a questão presencial, mas a questão do acesso tecnológico, em que a gente não sabe o que o jovem está sendo submetido. Porque nesse contexto cibernético também, ele entra o quê? Pessoas que fingem ser outras e que aliciam os jovens. Então, tem todo um contexto, se a gente for analisar, a gente vai ficar aqui 30 dias, que acaba influenciando. Mas a questão pontual do que a gente está tratando aqui, também eu acho que a ocupação dos jovens hoje em dia a juventude, ela é muito elétrica, ela é muito ativa, ela é muito sedenta por informações. E aí, nessa hora, entra a importância do esporte, entra a importância também do Estado, da sociedade, incentivar a participação comunitária. O teu exemplo aí foi fantástico. Graças a Deus que você teve uma mãe que pudesse te dar esse sustentáculo, mas, assim, de forma geral, às vezes as mães também estão tão atarefadas no sustento que não têm a capacidade de ter esse olhar mais sensível para aquele filho, e que depois, infelizmente, vai resultar num ato infracional, né? A gente acaba que assim, observa que... São ciclos, né, de repetição, eu acho. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu estava falando da questão dos perfis que foram mudando na ordem cronológica. O perfil da pandemia e do pós-pandemia foi de algum substancial arrefecimento dos adolescentes em conflito com a lei na região. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Às vezes a gente tem a sensação que o crime e o ato infracional só aumenta, mas diminuiu. A quantidade de atos infracionais, principalmente os atos infracionais mais ligados à violência, ele diminuiu. E depois eu fiquei coçando minha cabeça, o que está acontecendo na pandemia? Tá todo mundo em casa, então tudo isso. Mas depois que a pandemia arrefece, voltamos a estar nas ruas, porque eu imaginei, vão voltar em enxurrada. Não voltou. E aí foi uma coisa que eu percebi que durante a pandemia, suspeito, eu estou especulando, não só os adolescentes ficaram em casa, seus pais também ficaram em casa, seus familiares ficaram em casa, com todas as dificuldades, eventualmente questões de fragilidade familiares ainda estariam ali, fragilidades sociais também ainda estariam presentes, mas havia alguma participação, envolvimento, alguma, não vou dizer vigilância no sentido de vigiar, mas alguma participação mais próxima na mais vida contato, né, da família dessas crianças e adolescentes. Então, isso foi algo que eu especulo, foi algo que a pandemia foi nefasta, mas essa proximidade maior das famílias parece, suspeito eu, ter surtido alguma influência na mudança do perfil. Mudou uma cultura também, né? Que as pessoas também, logo no início, ficaram com medo de se expor. E também criou-se uma cultura, tanto que eu sou de uma geração que a gente brincava na rua, hoje em dia a gente não vê os jovens raro, na rua, não vê, porque é o tempo todo nos jogos online, então criou-se também uma cultura, eu acho assim, contribuindo, que eu concordo totalmente com o doutor Ivo, teve também a questão de as pessoas terem mais esse cuidado de estar mais perto e a cultura, só que depois também foi se perdendo, né? Porque novamente, né? agora a gente começa a chegar nisso, o que o adolescente, o que a criança tem em contato no celular, não é algo que é tão fácil para os familiares mais próximos estarem supervisionando, vigiando. Mas até o que a doutora Patrícia traz é muito importante, que é aquelas variáveis externas até o ambiente familiar, às quais a criança e o adolescente estão expostos, também são variáveis que influenciam, seja o que ele está acessando na internet, seja o que ele está vendo no ambiente escolar, seja o que ele está vendo no ambiente
de vizinhança, seja os exemplos que ele está tendo nas pessoas que são suas referências materna, paterna, não necessariamente o pai, mãe, mas referências familiares. Tudo isso são influências que essa esponja absorve, e no ambiente de contexto de internet, que como a gente não tem, pelo menos de maneira muito assertiva, como filtrar de maneira apropriada o que chega até as mãos de uma criança e de um adolescente, isso influencia de maneira expressiva a percepção desse adolescente de limites, do que é apropriado, inapropriado, do que é que pode, do que é que não pode, do que é excessivo. Sim. Nós vamos entrar agora na segunda pergunta, doutor. Eu gostaria de saber do senhor se existe algum padrão nos atos ilícitos que geralmente esses jovens cometem. Olha, é difícil a gente tentar. É natural que o ser humano procure padrões, sabe? A gente estava até conversando mais cedo sobre a questão do direito enquanto ciência, mas é natural que nós procuremos padrões. Padrões se justificam quando a gente precisa levantar estatísticas para poder tentar fazer algumas correlações, se não de causa e efeito, pelo menos de hipóteses ou variáveis que contribuam, influenciem, por aí vai. Não existe um padrão no ser humano, tá? A gente não tem como imaginar que nem o adolescente em conflito com a lei, nem o adulto que cometa crime lombroso foi superado, tá? Não vai haver um padrão, não vai haver um padrão, já aconteceu isso e vai ser. Não temos esse padrão. Existem variáveis que contribuem para isso. Por exemplo, é raro, na minha experiência, eu me deparar com casos em que o adolescente está frequentando a escola, está na faixa etária escolar correta, tem uma boa relação familiar, e quando eu digo boa relação familiar, não é necessariamente a família margarina de pai e mãe em casa. Tem alguma figura familiar que tem envolvimento próximo com ele e que ele respeita não no temor, mas no sentido de esse é meu parente, a quem eu devo explicações e a quem eu não quero desapontar. Então, assim, eu tenho... são muito raros os casos em que eu tenho um adolescente que esteja estudando, não falhou, não teve falha no percurso escolar, não teve evasão, tem figuras familiares próximas, tem alguma estrutura financeira suficiente para condições mínimas do seu ambiente familiar. É raro chegar a isso. Esse adolescente, quando chega, destoa. Todo mundo, promotora, juiz, defensor, todos nós ficamos com uma certa... um semblante de interrogação de isso não é o que normalmente chega aqui. Né? Mas, assim, acontece também de chegar aquele caso de... Tem todos aquelas variáveis que seriam favoráveis ao adolescente não vir a se colocar numa situação de conflito com a lei, mas vez ou outra aparece, tá? Aquele que tem uma família bem estruturada, com condições financeiras suficientes para não faltar nada em casa, tá estudando, acontece. Mas, se eu pudesse dizer algo parecido a um padrão, seriam as variáveis de vulnerabilidade. Eu acho que essas variáveis de vulnerabilidade não são determinantes, são variáveis que contribuem, e essas é que talvez a gente precisasse trabalhar mais para prevenir e não remediar, entendeu? Aquela coisa do como diminuir a vulnerabilidade familiar, como diminuir a vulnerabilidade social, como diminuir a vulnerabilidade econômica, não só daquele indivíduo adolescente, mas do grupo familiar dele, do grupo ao qual ele está inserido, porque lá na frente parece, minha experiência neste recorte microsistêmico chamado Altamira, parece que é algo que guarda alguma relação de causa e efeito, ou de grande contribuição e efeito. Engraçado que a gente fala do padrão, pensa logo na ideia do perfil, né? Do perfil. E aí, mais numa fala anterior, você detectou um padrão, mas não um padrão de perfil, mas um padrão temporal. Na época que a gente tinha a construção da barragem, né? Então tem um padrão temporal, quando ela vai embora, e pandemia e pós-pandemia. Então, assim, não é a ideia de perfil.
seria um padrão temporal do delito que vem sendo cometido por esses adolescentes em conflito com a lei. E aí a gente entrando agora na esfera um pouco mais jurídica, né, trazendo um pouco mais para a nossa realidade jurídica, a nossa ideia é a gente conversar agora como se dá o tratamento legal desses adolescentes em conflito com a lei. Então a gente passa para o segundo bloco de perguntas, a gente fez uma contextualização social muito interessante, vem esses recortes, como é que funciona essa vulnerabilidade, esse histórico de vulnerabilidade desses adolescentes, e a gente passa agora para um bloco de perguntas um pouco mais jurídicas, né? Como é que isso acontece na prática jurídica. Então, nossos alunos podem ficar à vontade aí para aí nesse segundo bloco com vocês. Essa pergunta, o segundo bloco, eu vou já iniciar com uma história para elaborar a pergunta. No meu tempo de escola, né, eu estava no Otacílio, ali próximo à Lagoa, então era meio que normal, meio que no estilo de vida, a pessoa ser metida a bandido para tentar ter uma moral na escola, né, ser alguém dentro da escola nesse sentido. E aí eu me lembro muito bem de um caso de um rapaz já de 17, 16 anos no ensino fundamental, perdão, 16 anos no ensino fundamental. Eu me lembro que ele chegou todo roxo, assim, numa terça-feira de manhã, de tarde, assim, todo roxo, foi Paulo todo roxo. Aí eu cheguei para ele e perguntei o que tinha acontecido, né? Aí ele falou que ele estava andando, ele não estava com nada, dizendo ele, mas estava com um certo padrão que a polícia gosta, né? E aí a polícia, em vez de pegar ele e fazer algum caso legal, né? Um processo legal, levou ele para um canto e deu uma lição de moral ali não muito legal, né? Cometeu um delito, exatamente. E aí foi isso. Você está contando a prática de um delito contra um adolescente. Foi. Aí basicamente é isso. O que seria feito, né? De processo legal, se ele tivesse algo que realmente fosse um ato infracional, vamos supor que ele está com droga, alguma coisa assim, de furto, pode ser de furto também, não tem problema. O que seria o processo legal? Eles teriam que pegar ele e fazer, obviamente, algo que não ferisse a dignidade dele, né? Seria não bater, não humilhar e assim por diante. Nenhum adulto, né? Nenhum adulto. Não vai fazer como ele praticar agressões físicas. Não está nas atribuições de nenhum agente estatal. Doutor? Não, tá, eu tô educacional, punitivo. Vamos lá. De maneira veja, na questão de adolescente com conflito com a lei, a gente sempre busca, instintivamente, nós operadores de direito, às vezes buscamos padrões entre processo penal e apuração de ato fracional. Mas processo penal e apuração de ato fracional não é a mesma coisa. Como pena e medida socioeducativa não é a mesma coisa. Vai haver, sim, uma atuação de agentes policiais, um adolescente que seja eventualmente encontrado em uma condição de estado de flagrante delito ou flagrante de prática de ato infracional, vai ser levado até a autoridade policial, que é quem tem que receber esse adolescente, adotar as providências de apreensão em flagrante pela prática de ato infracional, mas a abordagem e a finalidade é outra. Tá? Eu tenho agentes do sistema de segurança pública que vão atuar nisso, porque muitas vezes eu vou ter a conduta do ato infracional, ela é a que está descrita na lei como crime. Então, eu não tenho como dissociar dos agentes de segurança pública. Mas, independente disso, existem agentes de segurança pública, em sua grande maioria, são muito corretos e fazem o trabalho de maneira apropriada e são preparados para isso. Temos ótimos exemplos aqui na região do Xingu, de policiais militares, policiais civis, delegados, que fazem esse tratamento distintivo e de maneira muito... acolher, né? Porque a previsão da lei é justamente acolher para que se eduque, a finalidade, né, da tua é exatamente essa, que depois não volte a praticar o ato. Veja, no exemplo que você deu, que eu espero que tenha sido uma má interpretação, que não tenha acontecido dessa forma. Um adolescente que eventualmente esteja envolvido num conflito com a lei na prática de um ato infracional e venha a ser agredido num contexto equivocado, considerando que ele é uma pessoa em formação, esse evento pode ser muito mais traumático e deixar ele muito mais agressivo e revoltado
no seu processo de formação de personalidade, que é isso que a gente está falando, porque o adolescente ele é tratado de maneira diferente. Porque ele não é um adulto. Você, quando tinha 15 anos, tinha uma mente, uma mentalidade. Hoje, não sei qual é a sua idade, mas ela é outra. 21. Pois é, dos 15 para os 21 mudou muito, né? Dos 21 para os 25 não vai mudar tanto. É por causa disso, porque quando nós somos adolescentes, nós estamos submetidos a absorver os eventos que estão ao nosso redor de uma maneira completamente diferente. A gente não está com a nossa personalidade As emoções, a questão hormonal, tudo isso influencia, né, doutor, na questão emocional, às vezes, que até estimula a prática. Justamente essa que tu falaste, uma questão de autoafirmação, que seria você gostava, um exemplo, de ser bandido para ter respeito. Mais ou menos esse é o exemplo. É uma questão de autoafirmação que é natural da idade. Se bem que tem gente adulta que continua com essa questão de se autoafirmar, né? Mas esse ponto aí que o doutor está abordando é para que se entenda a questão educacional, né, doutor, do ato, do que na verdade, o Estado quer promover em relação a esse adolescente. Tem todo um critério e um cuidado que tem que ser visto. E nisso, aí, questões práticas. A autoridade policial, eventualmente, leva até a unidade, os agentes da Polícia Ostensiva levam até a autoridade policial, a Polícia Civil, para ser lavrado o auto de apreensão em flagrante. É feito o detalhamento de quais foram as circunstâncias daquela apreensão, para eventual apuração de autoria e materialidade daquele ato fracional. E, pelo procedimento do ECA, esse adolescente é encaminhado ao Ministério Público ou, a depender também do contexto do ato fracional, se é uma coisa mais grave ou menos grave, liberado para que o Ministério Público depois faça a apuração de qual providência ele vai adotar a partir da comunicação dele. Quando são situações mais graves, que envolvem violência, envolvem alguma coisa muito mais séria, a própria autoridade policial encaminha a situação e comunica a apreensão à autoridade judiciária, ao juiz da infância e juventude, encaminha o caso ao Ministério Público, e o Ministério Público vai adotar as providências que ele entender possíveis. Ali no procedimento tem uma conversa informal entre o Ministério Público e o adolescente para verificar quais providências eventualmente já poderiam ser adotadas, se caberia remissão ou não, ou até mesmo o Ministério Público, caso entenda que é a hipótese, ofertar a representação propriamente dita. E oferecer a representação, aí vai-se a audiência de apresentação desse adolescente perante a autoridade judiciária. Aí já é um ato judicial propriamente dito. Nos casos em que há a apreensão em flagrante, que são os casos mais graves, que você precisa fazer um acompanhamento e uma resposta quase em tempo real para proteger esse adolescente, não proteger mas proteger a finalidade da medida socioeducativa, que é colocar ele num trilho apropriado. Já é feito nos primeiros dias essa audiência de apresentação, e aí tem que ser feito no prazo de 5 dias após o flagrante, e nesse momento é feita uma abordagem para verificar questões sociais, culturais, econômicas. Inclusive a audiência de apresentação tem essa finalidade. Você não vai perguntar a inocente, a culpado, a materialidade, a autoria, você vai analisar o contexto social, econômico, familiar dele para verificar se cabe alguma providência já a título de remissão, que é um instituto específico que tem no Estatuto da Criança e Adolescente, ou se leva um processo de apuração de ato fracional adiante para fins de produção de prova e tal, até alcançar uma sentença que vá impor uma medida socioeducativa que o juízo e o processo tenham mais apropriado. O senhor chegou a comentar, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor, até para quem vai assistir nas escolas, né, posteriormente, qual seria a diferença entre medida socioeducativa e punição penal, propriamente dito, e se o ECA tem medidas socioeducativas previstas já, e quais seriam elas? Vou de trás para frente, tá? Medidas socioeducativas, elas são liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, sem liberdade e internação, tá? Te descrevi agora da mais branca, ainda tem mais uma, refazendo. Advertência, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade e internação, tá? São essas 5, da menos grave à mais gravosa.
elas têm alguns limites de adequação, por exemplo. O ECA indica que você não pode aplicar internação para adolescente que está no primeiro conflito com a lei e que, portanto, é tecnicamente primário do ponto de vista de ato infracional e que o ato infracional não é violento. Então, por exemplo, é um ato infracional que não envolve violência ou grave ameaça e ele é primário, você não vai para a medida extrema porque eu não vou matar mosquito com bomba atômica, tá? Não se mata muriçoca com bomba atômica. Aqui, o impacto disso pode ser muito mais traumático. Sim. O remédio que eu estou tentando fechar pode ser pior do que isso. Mas vai haver essa adequação. Você tinha me feito uma outra pergunta antes de perguntar quais eram as medidas educativas previstas no ECA, que eu te comecei de trás para frente. A primeira era a diferença de medida socioeducativa e pronto. Vamos lá. Esse ponto é meio delicado. pena. O professor Diego começou dizendo é um tema sensível, é muito sensível por causa disso, porque as pessoas às vezes encaram esse assunto com os conceitos prévios de suas experiências individuais com relação a isso. Eu posso resumir, e isto é uma interpretação minha, tá? Somos todos cientistas disso, podemos usar muitas vezes fazermos alguma interpretação própria. A finalidade, tá? Eu lembro que eu te dei o exemplo de você com 21 anos, é completamente diferente com 15 anos, mas com 25 não vai ser tão diferente dos 21. A finalidade da medida socioeducativa não é retribuir para proteger um bem jurídico ofendido. A finalidade, como é a pena, tá? Quando vocês forem estudar direito penal, vocês vão estudar aqui Jacobs e Roxin com relação à finalidade da pena. O Roxin ele fala que a finalidade do direito penal e da pena é proteger o bem jurídico ofendido. Então, se X agride fisicamente Y, Y tem sua integridade física violada e X tem que ser submetido a uma reprimenda penal para que esse bem jurídico de integridade física seja protegido de uma ameaça ou de uma lesão, não só naquele caso concreto, mas em casos futuros, tá? No ato infracional que vai gerar a medida socioeducativa, não é algo que se preste ao bem jurídico da vítima. O bem jurídico na medida socioeducativa e no procedimento de apuração de ato infracional, na minha visão, é o amadurecimento do próprio adolescente. É o adolescente estar num rumo apropriado, moralmente correto, de produtividade social, de retidão de valores no seu processo de amadurecimento, para que ele chegue à vida adulta uma pessoa correta, que não vai se tornar um adulto em conflito com a lei, leia-se, uma pessoa que pratica crimes. Então, a medida socioeducativa, ela não é no sentido de dar alguma resposta para a sociedade em proteção ao bem jurídico ofendido. É em ideia de proteger o adolescente. Mas não pense, quando a gente fala de proteger o adolescente, o pessoal imagina o seguinte, vai ser, eu vou dar pirezinho de maçã na boca do adolescente que está em conflito com a lei, passar a mão. Não é isso. Ele vai noitar no hotel. Longe disso, verificar medidas progressivamente enérgicas e gravosas, sim, que sejam necessárias e suficientes para colocar naquele trilho de amadurecimento apropriado, de amadurecimento enquanto pessoa em formação, que vai ter como resultado final o adulto com uma concepção correta do que é certo, do que é errado, do que são os limites, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Eu uso uma frase que as pessoas não gostam de ouvir, mas assim, no procedimento de apuração de ato infracional e com frequência na medida socioeducativa, a estrela do procedimento, não no sentido de vangloriar, mas a atenção está toda voltada para o adolescente representado, tá? Porque a preocupação é o que é necessário para colocar isso aqui em uma situação de melhor perspectiva de futuro. E aí, às vezes, a gente tem algumas limitações, que é a gente não tem como, a gente falou agora um pouco da questão quando não tem a mãe. Às vezes você não vai fazer brotar uma família, o juiz não tem como dar uma sentença, crie-se uma família do nada, ou crie-se uma estruturação familiar. Mas a lógica é que você faça uma intervenção por todos os lados,
para poder, com isto, atingir essa finalidade de colocar o adolescente num prumo mais apropriado. Entendeu? Então, o que eu diria de diferença é a finalidade, o que é que se busca com elas. Essa seria a diferença no âmbito da ciência educativa, viabilizar, buscar e garantir um amadurecimento apropriado, legítimo e retilíneo para esse adolescente. E no caso da pena, em alguma medida, o teor retributivo de resguardar aqueles bens jurídicos que foram lesados ou que sofrem uma grande ameaça de lesão. Você sente? A resposta é perfeita. A gente pensa em pena, né, na punição, é meramente punitivo e resguardar um bem jurídico tutelado. A gente já vai trabalhar a ideia de medidas socioeducativas, a gente trabalha muito mais a ideia pedagógica. Acredito que a gente pode pontuar dessa forma, né? Acho que são medidas pedagógicas. A gente precisa trabalhar formas da inserção daquele adolescente conflito com a lei na sociedade, né, para que ele possa... Educacional, pedagógico. Exatamente, educacional e pedagógico. A gente consegue colocar isso. Com o processo penal, ele não é definitivo, ele vai... A própria intervenção, por exemplo, uma das coisas que tem lá na medida educativa, PIA, Plano Individual de Atendimento, é o ponto de partida. Se for aplicar, por exemplo, a liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade, que são medidas em meio aberto, a primeira coisa que é feita é que o adolescente é levado ao CRES, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é ele que faz o acompanhamento do cumprimento, a efetivação do cumprimento dessas medidas socioeducativas em meio aberto, e ele vai elaborar um PIA. Esse plano individual de atendimento ele envolve uma entrevista ao adolescente, uma avaliação, uma entrevista aos familiares, uma avaliação, e ele vai ter como pressuposto objetivos a serem atendidos, ou metas a serem buscadas, com relação ao amadurecimento do adolescente, a como ele deve encarar... Tem que se apresentar no CRES, também cumpre, né? Ele cumpre com algumas obrigações que estão previstas. Sim. E isso não é um enfoque de... São pedagogos, psicólogos. Não existe isso no processo penal. Você não tem como... entrei no sistema penitenciário, no sistema carcerário. Primeiro ato é levar o acusado, a pessoa submetida à privação de liberdade, a uma abordagem com pedagogo, com psicólogo. Não, existe esse serviço do sistema carcerário, mas não é o centro do cumprimento da pena. Na medida socioeducativa, não. Isso é a espinha dorsal. Tá? Essa abordagem pedagógica, psicopedagógica, é a espinha dorsal. A gente pode falar um pouco mais direcionado, né? O papel da advocacia e o papel da defensoria pública nisso. Tá? A defensoria pública e a advocacia também têm papéis fundamentais nesse cenário. Tá? E a gente gostaria um pouco de ouvir essa experiência de vocês na linha de frente em relação a isso. Vocês podem passar para a próxima pergunta, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Quais são os principais desafios da Defensoria Pública ao atuar em casos envolvendo menores infratores? Os pais desafios envolvendo adolescentes em conflitos com a lei. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o principal desafio não é nem o caso em si do adolescente em conflito com a lei, é o antes. É a situação de vulnerabilidade que às vezes passa em um caso ou outro e a gente nem sempre consegue obter a mitigação dessa vulnerabilidade, tá? Mas assim, eu posso te dizer que em Altamira, de maneira geral, eu individualmente tenho um problema que é o fato que eu não estou só na infância e juventude, tá? Minha Defensoria Pública ela pega uma demanda que compreende matérias que não são só infância e juventude. Então, às vezes eu tenho, sei lá, 200 processos envolvendo Norte Energia e também processos envolvendo adolescente em conflito com a lei. E aí eu não tenho controle da quantidade de processos que estão até mim, nem tenho controle também dos prazos. E aí eu não consigo dar toda a atenção que eu queria, porque o dia só tem 24 horas, não tem 36, tem 48, mas talvez eu possa dizer desse ponto de vista. Mas assim, tem ocorrido nos últimos anos parcerias muito boas. Primeiro, a instituição tem se fortalecido muito e tem ocorrido boas parcerias em relação a equipes de apoio multidisciplinar.
pedagogo, psicólogo, assistente social, que são meios de tentar fazer o trabalho que vai além do jurídico, entendeu? Porque não sei, já deu para vocês perceberem que isso é muito mais do que jurídico. A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade envolvendo a infância e a juventude e o adolescente com conflito e, por consequência, a medida socioeducativa, ela é muito multidisciplinar. Então, nesse aspecto, eu posso dizer que sobrecarga de trabalho, mais essa construção que está em curso de equipes de apoio para poder ir mais longe do que apenas o jurídico. O que chega a ser totalmente diferente da parte privada, né? Você deu o exemplo aí que no seu caso você tem vários casos, além do propriamente dito para o menor infrator. Na parte privada já trata mais diretamente, né? Então pode ser algo mais fácil de se resolver, mais rápido, fácil entre aspas, né? Mas mais rápido com certeza. Eu não sei, doutora, creio que seja mais Eu acho assim, o que eu considero, né, são a realidade da advocacia pública, ela é diferente da advocacia privada, como o doutor mesmo falou, ele acaba se assoberbando, não que nós não tenhamos também, mas ele pelo acúmulo, porque ele representa a questão dos interesses do menor, mas também tem o olhar da hipossuficiência, né, doutor? Da proteção. Então, o acúmulo de demandas deixa ele, como ele disse, ele acaba saindo do processo que ele resguarda o interesse do menor, no caso aí, que na verdade tem que se olhar sempre para essa questão pedagógica e o interesse do menor, a proteção e o acolhimento. E, de repente, tem um caso de reintegração de posse, como nós estávamos falando, são realidades completamente diferentes, né? Mas a abordagem acaba sendo a mesma, porque o interesse da lei é justamente, vocês como acadêmicos, tem que olhar que o interesse é sempre proteger o menor. E a gente, como nós prestamos um juramento, né, quando a gente passa na ordem, em que nós temos, sim, que proteger as instituições, os direitos humanos, e o menor está completamente envolvido, e as garantias relativas ao menor, elas têm que ser observadas. Então, nós da advocacia privada, não é que nós não tenhamos, mas são demandas diferentes. O doutor, ele acaba ficando, talvez, eu acho, asfixiado por conta do volume, que, por uma questão da competência que ele assumiu diante da primeira vara, né, do juizado. Civil, correlato à primeira vara civil. Que a competência é de menor. Então, assim, são olhares diferente sobre o mesmo aspecto de proteção do menor. O doutor Diego também, como eu sempre vou para o doutor Diego, como ele é também professor e diretor da OAB, ele sabe muito bem que existe, inclusive, comissão também na OAB. Eu vou até aproveitar, professor, até para falar que vocês, como acadêmicos, vocês podem participar das comissões, ter esse olhar já direto de como é que funciona o sistema OAB como colaborador. Né, professor? Então, assim, é importante ressaltar, porque vocês começam a vivenciar o que trata uma comissão. Por exemplo, uma comissão de criança e adolescente, que na subseção com certeza aqui deve ter, né? Então, aí ele é a melhor pessoa para falar, porque isso instiga vocês, desde agora da academia, a ter esse olhar, inclusive crítico, do que pode ser melhorado, do que pode ser sugerido, de como você pode trabalhar para a sociedade civil. E aí o professor, aí ele é o melhor doutor para falar disso, né, professor? Quando a gente trata... Por coisa para falar da OAB, eu fui estagiário da Defensoria Pública, então a gente conhece o volume de trabalho. Impressionante. Impressionante. Nem precisa estar na Defensoria para conhecer o volume de trabalho que tem na Defensoria Pública. E aí, então, o maior gargalo seria esse volume de trabalho, né, que às vezes não deixa você ter toda aquela atenção especial como você queria para aquele caso concreto. E que, se a gente parar para pensar, não é culpa... Eu não tenho controle de quantos problemas acontecem na sociedade. E aí, assim, quando a gente vai para organizações das instituições públicas, como a Defensoria Pública, você tem uma divisão de matérias, de atribuições. Então, às vezes, essas atribuições são igualmente importantes. Por exemplo, hoje a gente está na temática aqui da medida socioeducativa, envolvendo a apuração de ato nacional, o adolescente com conflito com a lei, mas no mesmo microsistema do sistema da infância e juventude
na qual a minha defensoria se filia nas atribuições, tem a questão da proteção da criança e adolescente, que é um outro braço do ECA. E aí, além disso, tem o extensível, que é um volume muito elevado, e são de problemas, situações que chegam a toque de caixa. Às vezes, do mesmo jeito que o adolescente conflito com a lei é uma grande prioridade do ponto de vista legal e no trabalho, a criança ou adolescente acolhido no ECOM, ou em uma unidade de acolhimento que seja, o ECOM é a unidade de acolhimento aqui de Altamira, também é uma prioridade. Então, ele não está em conflito com a lei, ele está numa situação de vulnerabilidade, mas também tem que ser em toque de caixa, porque muitas vezes o lugar de criança não é uma unidade lugar de criança e adolescente não é uma unidade de acolhimento, não é para crescer ali. Então, isso é o que acontece, mas eu também sei que não é só comigo, acho que faz parte na hora que a gente toma posse, diz assim prometo, vem junto com o combo. A gente meio que se atua mais, a gente sempre tenta buscar incrementar as capacidades de atender as demandas para poder fazer frente a tudo isso que chega. Você também já passou por isso bastante com a doutora Andréia e tal, que eram demandas bem extensas. Complexas, né? Que envolvia questões agrárias. Né? Eu vou até aproveitar aqui para falar para vocês o seguinte: tem uma série no Netflix que ele desperta muito debate em relação à questão da adolescência, da infância, que eu não sei se vocês já viram, ela explodiu no mundo todo, ela se chama Adolescência, são 4 capítulos. Inclusive, eu tenho um Instagram que eu suscitei muito porque a gente tem que, lá no exemplo na série, o que o adolescente comete, a criança, na Inglaterra, lá é um outro sistema de justiça. Né? Então, a gente tem até serve de parâmetro para suscitar o que o doutor Ivo falou desde o início, vocês formarem a própria convicção de vocês, que eu acho que isso é o papel da faculdade, da academia, de como você vê aquele sistema e como é o nosso, o que a gente pode fazer para melhorar. Por que ele cometeu aquele ato? E como é que o Estado ali se comporta? E como o nosso Estado brasileiro ele comporta? Então, vale muito a pena, quem não assistiu, procurar assistir essa série. Não sei se o senhor já viu, se vocês viram. Fantástico, a adolescência. Eu acho que tem o episódio 3, que é quando ele se depara com a psicóloga, é o que que mais afronta a gente, assim, porque é uma realidade que ela existe no mundo inteiro hoje. Então, vale muito a pena, assim, doutor, eu estou estimulando para que eles... Vale muito a pena, eu nem estou ganhando nada por divulgar a série, mas é porque ele serve de reflexão real. E para o senhor, doutor, que trabalha, é impressionante, porque a gente, na série, a gente consegue ver o que passa hoje na cabeça do adolescente, o que pode passar. A questão do acesso à tecnologia, como é que se comporta, a influência das amizades, tudo isso que a gente discutiu até agora. É muito interessante quando a gente para analisar a doutora Patrícia, ela falou o papel da academia, né, o papel da faculdade, estimular isso. E a gente se depara aqui, talvez, com vários atores aqui, e todo mundo sempre na preocupação com o menor. Aí a gente pega o papel da defensoria, fazendo essa assistência, a advocacia também tem esse papel, né, em assistir o menor em conflito com a lei em algumas situações. A própria Ordem dos Advogados do Brasil se aproxima da sociedade por meio das suas comissões, e aí tem a Comissão da Infância e Juventude que está nesse espaço de debate, nesse espaço, né, de debater as próprias políticas públicas, né, porque talvez é o pilar disso, né, com políticas públicas, a gente resolver muitas das situações dos menores em conflito com a lei. E a gente também tem um papel importante da academia, que é o que a gente está fazendo aqui, produzindo conteúdo para que a gente possa esclarecer depois e levar isso para outras pessoas, para fora dos muros da academia. Então a gente tem vários atores sociais aqui, diferentes configurações, mas para um objetivo comum. E você não sai mais do mesmo, né, professor? Depois de um debate desse, não tem como, independente de ser acadêmico, de ser advogado, até do grau de acesso à escola que se tenha, você começa a refletir, porque quando a gente vê, por exemplo, a série, ela impacta de uma forma que você diz, será que o sistema do Brasil ele é tão, às vezes, considerado
aquém do que deveria, porque as pessoas têm ideia, o adolescente tem que ser punido, ele tem que ser esfolado, ele tem que ser... E não é assim, é como o doutor Ivo falou, tem que se levar em consideração, que é um ser humano em formação. Então, assim, imagina hoje o Luan, né? Isso. Com 21 anos, não é o mesmo que queria aquela realidade atrás. Né? Então, tudo isso impacta nas considerações de vocês como ser humano. Então, quando vocês saírem da academia, vocês vão estar com uma perspectiva completamente diferente em função de se promover a reflexão que o PodFax está fazendo. Parabéns aí, professor. Obrigado. Acho que quando a gente começa a fazer essa reflexão, né, acadêmica, essa reflexão na prática mesmo da defensoria, da advocacia, dos membros do Ministério Público, e eu acho que a gente entra numa grande reflexão. Né? Funciona? Quando a gente vai para a questão, as medidas socioeducativas funcionam? Né? O que a gente pode, o que os dados práticos dizem, o que a nossa experiência diz? E aí passo a bola para vocês, aí eu vou responder. Essas medidas, elas realmente promovem a integração, reintegração, né, desse menor em conflito com a lei? Eu tive uma experiência que eu já pude ver que uma advertência, que o doutor falou, como da menos para mais, né, doutor? Ela serviu naquele caso concreto, mas a gente sempre tem que olhar o caso. Infelizmente, o juiz advertiu e ele havia uma proteção, uma rede de apoio, fez no caso o menor se atentar, ele não veio mais a praticar. Mas isso é né, doutor? Acho que é eu não tenho nem como medir percentualmente, mas infelizmente nem sempre apenas a advertência, chamar o juiz. Mas assim, eu creio que é nosso dever como ator do direito acreditar que a palavra do juiz, o promotor, o Ministério Público, o defensor, o advogado, ele influencia sim no comportamento. Eu acho que a gente tem que ter fé e acreditar nas instituições e acreditar na educação, porque senão o mundo ia parar. Então, eu tive sim, graças a Deus eu pude ver um adolescente, um menor, se recuperar e não voltar mais a praticar o ato. Não sei, o senhor deve ter milhões de... Eu digo o seguinte, assim, enquanto marco legal, enquanto estrutura legal, funciona, mas na prática depende. Explico. O sistema de medidas socioeducativas, ele envolve muito, por exemplo, todas as medidas em meio aberto, a advertência a gente dá na hora lá da audiência. O juiz ele dá a advertência ao adolescente quando é hipótese de advertência, na hora da audiência. Mas liberdade de assistir e prestação de serviço à comunidade, que são medidas socioeducativas em meio aberto, elas envolvem uma atuação, uma execução do poder público. Inclusive, na lei do SINASE, da Sistema Nacional de Atenção, de Atendimento Socioeducativo, as medidas socioeducativas em meio aberto são atribuição dos municípios, tá? Dos 5.513 municípios da República Federativa do Brasil. Quando existe uma estruturação suficiente no município, isso às vezes varia no tempo e no espaço, essas medidas em meio aberto, tenho eu a percepção, tem sucesso, tá? Eu não vejo o retorno. Porém, do mesmo jeito, quando essa variação de estrutura do poder público para prestar o apropriado atendimento dessas medidas socioeducativas em meio aberto passa por falhas ou passa por oscilação de profissionais, qualidade, por aí vai, isso reflete no adolescente. Porque, veja, uma liberdade assistida é um nome que parece muito estranho, mas o que é uma liberdade assistida? Basicamente é o seguinte, olha, hoje você vai para casa, mas você vai estar sendo supervisionado por uma equipe multidisciplinar do CREAS por tantos meses. E essa equipe multidisciplinar do CREAS, na liberdade assistida, vai fazer um plano individual de atendimento, vai verificar quais são as vulnerabilidades daquela família, está fora da escala, vai para estudar, está precisando de acompanhamento psicossocial, vai para o CAPS, está precisando de vínculos familiares mais fortalecidos, vai participar de reuniões de fortalecimento dos vínculos familiares. Ou seja, tem toda uma abordagem nessas simples duas letrinhas que a gente chama de LA, que influencia na mitigação daquelas vulnerabilidades que a gente estava falando lá atrás.
Então, quando existe uma estrutura do poder público que dá concretude a atender essa finalidade, funciona. Tá? Até a medida de internação, que ela é uma medida extrema, reservada para situações extremas, ela às vezes é necessária e também funciona. Eu já vi situações de adolescentes que entraram em conflito com a lei, situações muito delicadas, passaram pela medida de internação, e aí depois você tem, depois de alguns meses, normalmente 6 meses, mas às vezes pode ser até, a medida pode chegar até 3 anos, mas às vezes na prática 6 meses a um ano ele progride, digamos assim, ele passa para uma medida em meio aberto. Em que aquilo se torna um fato isolado na vida. Novamente, do fim do 21, e em 6 meses, um ano, você consegue fazer, com aquela massa de modelar, uma grande alteração naquela perspectiva. Quando eu tenho estrutura do poder público para... Consonância, né? Trabalhando suficiente para fazer isso, né? Exatamente. Então, existe uma grande busca por todos os agentes do sistema de justiça, pela OAB, pela Defensoria, pelo Ministério Público e pelo Judiciário, de tentar ver essa estruturação do poder público. Por quê? Porque isso em todos os 5.503 municípios do Brasil. Porque isso reflete no não voltar. Nesse aspecto, funciona. Mas, como eu disse, depende. Se as condições estiverem dadas, funciona. Quando não estão dadas, é mais difícil você conseguir mitigar a vulnerabilidade, que foi o que fez com que contribuíram muitas vezes para que aquele adolescente estivesse naquela situação. Eu quero entrar um ponto mais anos atrás, não sei se os senhores, a senhora acompanhou, do caso do antigo Sombra, se vocês chegaram a acompanhar, né? Ele tinha se apelido por esse caso de ter se mexido com muitos furtos, né? Inclusive, eu não me recordo se ele entrou na casa de uma delegada ou se foi de um advogado, né? E ele sempre acontecia dele ser detido, né? Ele acabava sendo ido, só que depois ele estava solto. E ele sempre cometia essas infrações, entendeu? Então, como pode... Qual foi a falha, por exemplo, do Estado nessa situação? Lembra que eu te falei que eu tenho limitações éticas, que eu não posso tecer comentários? Não, acabou de dizer, não posso tecer comentários e nem responder a sua pergunta. Não, perfeito. Não posso. Então, no caso, nós vamos para a próxima. A gente aproveita que a gente está falando de estrutura, né, dos 5.503 municípios. Funciona, mas depende se o município tem estrutura. Aí a gente parte para a nossa pergunta de estrutura. Pergunta de número 11 aí, que a gente pode... A nossa estrutura atual, ela é suficiente para esses casos? Oscila. Tem que aprender no direito, né, doutor? Que tudo no direito depende. Tem que aprender, tudo depende, né, doutor? Mas exatamente isso depende, oscila. A prática mostra que oscila conforme a disponibilidade do gestor público que esteja conduzindo aquela política, na municipalidade, no nível estadual e até nível nacional. Mas notadamente em nível municipais, em nível dos municípios e do estado. Então, assim, quando há uma disponibilidade do gestor de ver essa estruturação, há isso. Inclusive, por exemplo, nos últimos anos tem tido uma estrutura e uma atenção boa aqui na assistência social. Porque o que acontece? A gente está falando muito de medida socioeducativa, mas a lei do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e a medida socioeducativa ela é embrincada com uma coisa chamada FUAS, Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, por isso que vocês vão ouvir muito CREAS, CRAS e tal, que são órgãos do sistema de assistência social, mas é que é imbrincado, tá? O ECA, o SINASE e SUAS são um amarrado no outro. Então, quando há a estruturação do atendimento de assistência social especializada, do CREAS e dos demais mecanismos, a gente observa que uma coisa que eu imagino que é a tendência para o futuro, talvez aqui em Altamira, na região, é uma profissionalização perene, tá? É aquela coisa do ter profissionais que sejam efetivos do quadro de servidores públicos, que acumulem o conhecimento sobre questões de medidas socioeducativas, sobre atendimento socioeducativo no meio aberto, como eu disse a vocês, do município, e com o passar dos anos, haja alternância
de gestores, mas aqueles profissionais estejam incorporados enquanto servidores efetivos ao quadro e por aí vai. Isso eu acho que é uma coisa que tende a acontecer nos municípios conforme eles vão crescendo, o que aconteceu com o Belém e tal, se não me engano, o Papa lá é quem tem um braço para a questão do atendimento não só da assistência social geral, mas também da assistência social especializada, que entra na questão da MBC meio aberto. E até onde eu sei, há uma profissionalização maior e tal. É aquilo a FUNPAP ela é perene, né? Ela não depende da disposição do gestor e tal. Nos últimos anos, os gestores que têm passado pelo município, de maneira geral, têm dado a atenção e, como eu disse, tem uma vigilância muito grande do sistema de justiça, dos agentes do sistema de justiça, e tem tido disponibilidade de estruturarem isso. Claro que assim, eu, enquanto defensor público, sempre quero mais. Tem 2 assistentes sociais, não dá para colocar um terceiro, tem 4 psicólogos, não dá para colocar um quinto, porque é aquilo. Eu sempre tenho na minha mente que esse recurso acaba demais. Eu também sei que, às vezes, o próprio município não tem como não. Todo o orçamento vai para assistência social da atenção. Eu sei que existe a limitação nesse aspecto, mas nesse sentido, a melhora seria essa crescente profissionalização para se tornar perene, eu acho. Eu acho também, assim, contribuindo com o doutor Ivo, que a gente não pode esquecer da questão da cultura. A cultura ela influencia desde a empresa, mas principalmente a sociedade. E essa cultura ela só muda com a educação. Então, não adianta também o Estado ter todo esse aparato para tratar o problema se ele também não prevenir. E é a questão educacional para que se influencie as gerações, aí a gente vai partir para aquele assunto que a gente foi desde o início. A questão da educação ela vai impactar a cultura, e a cultura vai impactar os números. Porque se jogar também só para o Estado essa responsabilidade, eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem um impacto na consequência. E é uma questão preventiva. Então, se você coloca, vamos supor, uma disciplina para que desde o início se gere a questão de você suscitar no adolescente do porquê que ele tem que ser acompanhado, do porquê que ele tem que praticar esporte, do porquê. Então, isso aí é um assunto sem fim, mas eu sempre bato na tecla. A cultura ela vai impactar depois os números, a consequência. O que o doutor Ivo faz, eu acho assim, eu aproveito aqui para dizer que eu admiro a defensoria, a instituição, o fortalecimento que o Estado tem dado à instituição. Eu acompanho, eu já advoguei para a Associação dos Defensores assim, há muitos anos. E assim, a defensoria nós temos que bater várias palmas, porque a vida, é um sacerdócio, né, doutor? Então, assim, é um sacerdócio. Então, assim, o papel da defensoria pública e o Estado aqui, eu também vou elogiar, que ele tem fortalecido muito a instituição. Então, meus parabéns, doutor, porque o senhor impacta a vida de milhões de pessoas. Eu sempre digo que assim, eu sou pago para ajudar pessoas, eu adoro isso. Me pagam para eu poder ajudar o próximo, gente. Isso é maravilhoso. Mas tem ocorrido. Do ponto de vista da defensoria, a gente tem tido alguns avanços substanciais. Até aqui em Altamira a gente inaugurou um prédio, teve uma grande participação do governo do Estado. Conseguimos dar um espaço mais digno para atender a população. Até com as usinas da paz, né, que é um instrumento que o Estado também para promover justamente a questão da ocupação dos jovens, da sociedade. E nesse eixo de medida socioeducativa tem tido uma dedicação do Estado do Pará, dos municípios também da região, com relação a tentar fortalecer essas instituições, ou esses braços da assistência social. E nesse aspecto é aquilo. Agradeço a realização da senhora e reconheço também que eu vejo esforço político de estruturar essas situações. E a doutora apontou a questão de cultura, educação. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Estar no ambiente escolar, na faixa apropriada, com frequência escolar regular, faz muita diferença. Eu sou um grande entusiasta, por exemplo, da questão do ensino em tempo integral. Eu também. Porque eu acho que isso acaba somando muito para
prevenir, evitar, e é um dos meios de fortalecer a proteção, digamos assim, a realidade de proteção de crianças, adolescentes, por aí vai. Acho que é legal quando a gente fala do papel do Estado, né? E o papel do Estado é fundamental, a gente não pode negar isso. Mas também não é muito responsável. E aí a gente começou a puxar um gancho aqui que foi interessante, falar, o papel da escola, a escola tem que integrar, o papel da família. Então existem outras instituições que também têm sua responsabilidade quando a gente trata, né, dos adolescentes e dos jovens. Então, por fim, né, para a gente explorar um pouco mais o papel dessas instituições sociais, a família, a escola, né, o trabalho de prevenção que essas instituições sociais fazem, a gente parte talvez finalizando o nosso debate, nossa conversa, que está muito legal, a gente está enriquecendo bastante, mas a gente já fala dessas instituições, talvez não tão jurídicas assim, mas que contribuem muito para a prevenção. A gente pode partir para essas perguntas aí, para explorar um pouco o papel dessas instituições sociais, família, escola, e o papel dele na prevenção. Partindo para essa parte final já, seria basicamente só para contextualizar, né? Que a gente já falou bastante de como a família, a escola, a cultura, a sociedade em si, ela é importante para a pessoa melhorar, né, nesse sentido, não ser incidente e assim por diante. Basicamente seria só como que a escola e a família podem contribuir para prevenir a reincidência, né, dessas pessoas usadas em atos infracionais. Eu vou dar a palavra final aqui para o doutor Ivo, mas assim eu vou resumir. Eu acho que o papel da família é fundamental. As pessoas têm que ter a consciência que a inserção ela é necessária para que os jovens eles sejam o tempo todo abraçados, acolhidos, assistidos. Então, assim, nós já falamos realmente desde o início sobre isso e não tem como desvincular a família desse cenário, né? Então, assim, aí nós vamos voltar para as políticas públicas, para a valorização da participação da sociedade de forma geral, a participação principalmente também, eu acho que dos empresários, que eles também contribuem muito quando eles participam ou patrocinam os eventos, o Estado, quando ele estimula através de todos os instrumentos que a gente sabe, e eu acho que é isso, eu considero isso. Né? O doutor finaliza. Eu vou lhe dizer o seguinte, ó. Tem uma expressão que é wishful thinking, em inglês, que é o que eu desejaria ter e o que eu realmente tenho. Quando existirem condições de temperatura e pressão, de presença de família, de ao menos alguma minimamente suficiente estrutura familiar, a figura desta instituição chamada família, e eu não estou falando da família margarina, do comercial papai e mamãe, não, estou falando a figura da instituição família em seus vários arranjos, tá? A existência desta instituição família em seus vários arranjos, quando presente e viável para participar, se envolver na formação da criança e do adolescente, não apenas para fins de evitar reincidência, mas para evitar a ocorrência da primeira prática de conflito com a lei, tá? Ela é muito importante. Ela se soma a questões escolares, mas ela é muito importante. Então, assim, quando presente, a instituição família, em seus vários arranjos, com suficiente funcionalidade, é importante que essa figura familiar, seja pai, mãe, avô, avó, tutor, tio, tia, enfim, esse familiar, que é a figura de referência, ou que são as figuras de referência, estejam envolvidos no processo de amadurecimento de formação dessa criança e do adolescente. E esse envolvimento muitas vezes perguntando coisas simples, do como é que foi seu dia, vamos conversar, me conta quem são seus amigos, participando, indo para a escola, olha, tá tudo bem, tá aprendendo, tá faltando a aula, tá tendo alguma dificuldade na leitura, na escrita, para prestar atenção, isso é presente. Agora, eu sei que, e aí aquilo, eu sou obrigado a me debruçar com a realidade do que eu encontro na prática. É muito frequente eu me deparar com situações em que aquele adolescente que está em conflito com a lei, que está posto numa situação de conflito com a lei,
vem de uma situação familiar extremamente vulnerável, hipervulnerável. Aquela coisa do tá sendo criado pelo primo, pela prima, pelo vizinho, a figura de referência familiar foi alterando com o tempo. Então, assim, eu sei que às vezes não vai haver a presença desta instituição família, que é o que eu gostaria que sempre tivesse, ou que ela esteja de maneira, nos vários arranjos, de maneira funcional para servir como meio de proteção e de apropriar da atenção ao adolescente. E nesse momento, aí, talvez surge a grande necessidade do ambiente escolar, tá? Que aí a escola, talvez, nesse espaço, precise não só se somar ao elemento família, mas mitigar a ausência desse elemento família. Quando eu digo escola, não é que o professor vai ter que educar o aluno como se fosse pai e mãe, mas é ter aquele envolvimento do ambiente escolar com a criança e o adolescente, inclusive se valendo das instituições de assistência social. É aquela coisa do, essa criança está com alguma dificuldade no aprendizado, está apresentando alguma dificuldade com relação a estar exposto a algum ambiente de violência. Será que não é o caso de chamar a família aqui? Ou será que não é o caso de chamar o CRAS, o Conselho Tutelar, para que haja uma atenção mais meticulosa do que pode ser feito a título de intervenção de assistência social? E nisso entra também a importância da criança estar no ambiente escolar, tá? Porque aí na falta ou na insuficiência do elemento familiar, que infelizmente vai ser algo que a gente vai se deparar na vida, porque a gente não tem controle do que acontece na vida, o ambiente escolar ele acaba sendo o único meio de mitigar aquela vulnerabilidade, aquela hipervulnerabilidade da criança e do adolescente, e isso vai influenciar lá na frente, desejo eu, em evitar o conflito com a lei, em evitar a reincidência do conflito com a lei e por aí vai. Perfeito. A importância, né, das instituições não jurídicas, mas que são essenciais para a gente conseguir melhorar a sociedade como um todo. Então, dado aí já o avançar da hora, eu queria as considerações finais da doutora Patrícia, do doutor Igor, a gente já encaminhar, infelizmente, para o nosso fim. Eu quero agradecer, professor, pela oportunidade. Eu quero parabenizar aqui, eles estavam tão nervosos, viu como fluiu, então parabéns também para vocês. E que sirva de reflexão, né? Tudo que nós falamos aqui, que eu sei que vocês não vão, nem ninguém vai sair o mesmo daqui, muito menos a gente. Então, assim, agradecer e por ter contribuído, me colocar à disposição. Eu tenho o Instagram, doutora_Patrícia Bahia. Lá também eu suscito essas questões. Essa semana eu estou falando um pouco sobre o assédio em relação às mulheres. E um grande prazer, doutor Ivo, lhe conhecer. O senhor é uma pessoa inspiradora, tá bom? Que Deus lhe abençoe nessa sua missão. Professor Diego, advogado, colega, uma pessoa de uma nobreza, de uma educação sem palavras. Doutor, muito obrigada pela oportunidade, tá? Expõe, porta do nosso A doutora Patrícia falou do nervosismo dos alunos. Não era tanto quanto o meu. Não compara ao meu. Prazer conhecer a senhora, meu doutor Patrícia, prazer é todo meu. E é uma honra estar dividindo esse espaço aqui com a senhora. E vou agradecer ao professor Diego pelo convite. Enfim, como eu disse mais cedo, não é a ideia de trazer respostas, sim trazer mais perguntas. Tá? Acho que a premissa do espaço reflexivo na academia é tentar provocar perguntas para que vocês busquem essas respostas. E parabenizar a instituição pelo projeto ao nosso também coordenador, né? Professor Dr. Tiago Salim. Exatamente. Parabenizar a instituição pelo
projeto aqui, por esse formato. É inédito para mim, tá? Parabenizar, porque é uma ideia muito boa. E, enfim, vocês são estudantes hoje, amanhã serão nossos colegas de corredor de fórum, precisando da Defensoria Pública, só encontrar ali na Avenida Brigadeiro Eduardo. Cuidado comigo, ele tem uma mania de querer levar as pessoas para a defensoria. Eu lembro quando eu era estagiário da defensoria, de ficava, vai fazer concurso, vai fazer concurso, vai fazer concurso. A defensoria precisa de você. Já se inscreveu no concurso, tá? Eu não dava sair edital, a defensoria precisa de você. E essa interação é legal, né? A gente vai construindo isso ao longo dos anos, a experiência profissional. Vocês também trouxeram a experiência da vida de vocês, né? Isso é muito legal. A gente vai Enriquecedor, né? isso enriquece qualquer debate, né? A gente tem que anos da advocacia na defensoria, anos na advocacia privada, né? Vocês trazem experiências da vivência de vocês, e tudo isso enriquece muito. Tá? Então, eu quero agradecer imensamente a doutora Patrícia, doutor Igor, por estarem presentes aqui. Agradecer em nome dos nossos alunos, da turma que Foi resistência até o fim. até o final, né? Todo mundo aqui preparou, elaborou perguntas, todo mundo aqui debateu antes da gente convidá-los, né? Agradecer também em nome da professora Silmara, que é outra coordenadora do projeto de extensão, e em nome da nossa faculdade. Nos abriu portas, proporciona esse espaço para que a gente possa... Professor, parabéns pela sua voz. Eu nem sabia dessa sua outra qualidade. Obrigado. Para que a gente possa trazer o ensino de forma mais leve. Acho que quando a gente conversa, né, se torna isso mais leve, torna mais interessante. Tem o Luan agora já quer ser professor, né? Faz sair de portas abertas. Agradecer nossos alunos, o Luan e o Frank também, pela disponibilidade. No início, nervosismo, mas depois virou um bate-papo, né? Virou um negócio legal. Então, agradecer imensamente. Mas antes de finalizar, quero convidar o professor Thiago Salim, professora Silmara, que a gente tem uma lembrança para os nossos participantes, para os nossos amigos aí. Então, isso aqui. Vou entregar aqui também a professora. Ai, poxa. Superior, Vax. Muito obrigada, professor. Eu fui professora dele, eu estou lisonjeada e feliz, nem tem tanto tempo assim, só uns 20 anos, né? Professor, muito obrigada, parabéns pela sua coordenação, parabéns aí por todo o movimento aqui também do programa que isso enriquece. Professora, parabéns também para a senhora, para a instituição, viu? Vai agregar muito valor para os acadêmicos e também para a sociedade. Doutor, desculpa, vou ter que ficar desculpa. Não, por favor. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se eles falaram, mas acredito que sim, mas esse vídeo vai ser replicado lá na escola polivalente, nos 3 turnos de manhã, de tarde e noite, justamente com os jovens, né? Tanto do programa Acelera, que faz ali o ensino médio em um ano, todo o ensino médio, começo e terceiro ano, e também os jovens de 15 a 16 anos. Então, daqui ainda tem mais, essa só a primeira parte do Eu projeto. gostaria de destacar que a alma e o coração desse projeto é a professora Silmara. Então, ele mandou hoje tem a voz aqui, mas quem fez acontecer foi a professora Silmara. Tá? Parabéns, professora. Parabéns para a instituição. O investimento aqui vai ser exponencialmente absorvido aí pela sociedade. Eu fico muito feliz, porque isso faz com que os jovens também reflitam, né? Sim, essa é a ideia do nosso podcast, do nosso projeto de extensão, né? Saber que sociedade a gente pensa e como é que o direito pode contribuir com isso, como é que a academia pode contribuir com isso. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome da instituição, em nome dos Obrigada, alunos. professor. Em nome da... Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Mas nós temos uma pergunta, eu vou encerrar. Só dar uma última para ver, agradecer a presença. Diego falou, o professor Diego falou que a defensoria precisa de você. Acho que a Vax precisa de você. Tá bom? Obrigado. Certo. Fique à vontade. Não, que... Perguntem. E cadê o nosso brinde também? A gente vai providenciar lá fora. Muito obrigado. Até hoje. Gratidão, professor. Eu que agradeço. Incrível. Foi uma experiência.